Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Vamos começar nossa aula de ciências de hoje, trabalhando o tema a capacidade de solução da água. Nós sabemos que a água é vital para o conhecimento e para a sobrevivência dos seres humanos, e depende da capacidade de solução dela mesma. Então, nós vamos abordar esse tema permitindo analisar e conhecer a formação de algumas soluções ou a separação de algumas soluções através da água. Vamos ver a primeira, a solubilidade. A dissolução é um processo em que se mistura dois materiais. Um material se dissolve em outro. A capacidade de um material de se dissolver em outro é uma propriedade física da matéria, isso nós já vimos antes, denominada de solubilidade. De acordo com a solubilidade, os materiais são classificados em solúveis, que se dissolvem em água, e insolúveis, líquidos que não se dissolvem. Então são essas duas formas que nós temos sobre a capacidade de solução da água. A solubilidade são os solúveis, se dissolve com a água, e os insolúveis não se dissolvem. Para se dizer que a vida depende da capacidade de solução da água, podemos analisar que quase tudo que nós usamos é líquido. E essa dissolução permite a nossa sobrevivência como seres humanos. As membranas das células dos seres vivos mantêm suas estruturas porque são constituídas principalmente de material insolúvel em água. Muitos nutrientes, como os minerais e os açúcares que nós ingerimos diariamente, eles são os responsáveis para o desenvolvimento e organização das células do nosso corpo. Esses nutrientes que eu falei, os sais minerais e os açúcares, eles são transportados até as células pelo sangue, pois são solúveis em água. E lembre-se, vocês alunos, de que o sangue é constituído em grande parte por água. Nosso sangue, a maior parte é constituído de água. A temperatura influencia a solubilidade de um material. A dissolução do gás oxigênio na água é essencial para a manutenção da vida de muitos seres aquáticos, como os peixes, as baleias, vários. Diminui com o aumento da temperatura. Se a temperatura aquática for grande, os seres vivos não conseguem suportar essa temperatura e morrem. Assim, o lançamento de uma água límpida, mas aquecida, quente, em um corpo de água, pode levar à morte de diversos seres aquáticos. A água pode estar limpa, a água pode estar potável, mas se ela estiver aquecida, estiver quente, os seres humanos, os seres vivos não conseguem sobreviver. Principalmente os seres aquáticos. Então nós podemos analisar que a capacidade de solução da água é um órgão regulador na vida dos seres vivos. Então, a água e a formação de misturas é que vai nos deixar em condições favoráveis de crescimento, de nascimento, crescimento e reprodução. Se adicionarmos um material a outro material, iremos obter uma mistura. Juntar dois materiais um com o outro, aparecer uma terceira mistura. As misturas podem ser classificadas em homogêneas ou heterogêneas, de acordo com o número de fases que apresentam. Fase é a capacidade de cada parte
que existem nas misturas, na matéria e no material, conforme pode ser reconhecido em um sistema. E o sistema é o nome dado para especificar uma parte limitada do material a ser misturado, para que se deseja aprender, estudar, fazer experimentos e chegar a soluções. As misturas homogêneas ou soluções apresentam apenas uma fase. Por isso, não conseguimos diferenciar visivelmente os materiais que a compõem. Em uma solução, por exemplo, o material apresenta a maior quantidade, é chamado de soluto, solvente. Os demais componentes são chamados de solutos. Então, olha, numa mistura temos o solvente e o soluto. A água é excelente solvente, ou seja, ela tem a capacidade de dissolver grande variedade de materiais. Por causa disso, muitas vezes, a água é chamada de solvente universal. As soluções nas quais o solvente é a água são denominadas soluções aquosas. A água mineral e o vinagre são exemplos de soluções aquosas. Vamos dar continuidade nesse conteúdo na próxima aula.